Meu nome é Isaac Balaciano, eu sou repórter da JF TV Câmara e eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo programa, Resgatando Juiz de Fora. Nós vamos mostrar para vocês a história da cidade de Juiz de Fora, hoje uma das maiores e mais importantes da Zona da Mata. Vamos mostrar a história desse povo desde a fundação até os dias de hoje. E o nosso passeio começa bem aqui, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, que nesse mês de abril completa 170 anos. Nós vamos contar a história desde a sua fundação até a atuação política. E a gente vai começar bem ali, naquela esquina, Alfield com Rio Branco. É para lá que a gente vai agora. Vem comigo. Professor Dili, a gente está aqui na esquina da Alfield com a Rio Branco. A história da Câmara, a gente pode dizer que ela começa aqui, né? Qual é a história dessa esquina? Eu costumo dizer que essa esquina é o endereço do poder, sempre foi. Por quê? Porque em 1850 a cidade, o povoado é elevado à vila. Mas por alguma razão, imediatamente não é constituída uma Câmara. Leva-se 3 anos para se fazer a primeira Câmara Municipal de Juiz de Fora. Sim. E essa Câmara, assim que ela é feita em 1853, precisa de um local para ela poder se reunir. Inicialmente, a Câmara se reúne na casa do secretário da Câmara, de um dos vereadores, que é o Martiniano Peixoto de Miranda, porque ele é o primeiro construtor das casas, da primeira casa na Avenida Rio Branco é dele. Então ele mora perto, é no centro, então eles fazem da casa dele, no início, as reuniões da Câmara são feitas lá. E ficam procurando um espaço. Aqui nessa esquina havia um casarão, uma casa, que pertencia ao comendador Henrique Guilherme Fernando Ralph, ele vende para a Câmara essa casa. E aqui se instala o poder central. Quem administrava as cidades no Brasil era a Câmara de Vereadores. Então o poder legislativo e o poder executivo, todos eles se concentravam na Câmara Municipal. E nesse momento a Câmara fica aqui durante 20 anos. Ela só sai daqui a partir do ano de 1878, quando o juiz Joaquim Barbosa Lima ele constrói o prédio onde atualmente se encontra a Câmara Municipal. Então, de 1853 a 1878, a Câmara se reúne aqui. Aqui é o centro do poder municipal. Professor, a gente agora está em frente ao Palácio Barbosa Lima. Agora a gente começa uma etapa nova, né, da nossa história, né? A história da construção desse prédio ela é muito interessante, porque para construir esse prédio chega-se em Juiz de Fora um juiz nordestino e não é muito bem aceito pelos próprios, parte dos vereadores não o aceita, o consideram uma intromissão, né? Um intrometido que chegou na região. E o cara pensa muito à frente. É um juiz realmente com a mente muito arguta. Ele consegue conceber essa ideia de construir um centro do poder. Por que o centro do poder? Porque na concepção dele, ele constrói um prédio para concentrar nesse prédio os 3 poderes. O poder judiciário, que ele representava, e também o poder executivo e legislativo, que a Câmara representava. A inauguração é outra particularidade espetacular. Por quê? Porque para a inauguração vem nada menos, nada mais do que o Dom Pedro II, a esposa Teresa Cristina, as filhas Princesa Isabel, Leopoldina, um séquito de autoridades, governadores de vários estados, que eram os presidentes da província. Então é uma grande festa que é feita para inaugurar, para a inauguração dessa casa, né? Logo depois da inauguração, depois que acontece todas as solenidades, é feito um baile nas próprias instalações da Câmara, dentro do prédio. Acontece um baile nesse mesmo dia da inauguração. Esse baile vai até as 2 da manhã. Isso para aquela época era alguma coisa de fantástico, assim. E um ano depois, o juiz vai embora, simplesmente pega as malas dele e vai embora, e não aguarda nem o substituto, e vai embora de vez daqui e vai embora. Hoje ele dá o nome ao Palácio Barbosa Lima, que é a única lembrança que nós temos dele.
mesmo ano de 1878, nesse mesmo dia da inauguração da Câmara desse prédio, também ocorre a inauguração da Igreja de São Sebastião, que ela faz parte de um entorno, havia uma preocupação em se criar todo um entorno naquele momento. No mesmo ano se faz o Parque Alfred e nesse mesmo dia se inaugura a Igreja de São Sebastião. E essa igreja fica pronta, é inaugurada no mesmo dia da inauguração desse prédio. Nesse mesmo ano de 1878, quando é construído e inaugurado o prédio da Câmara Municipal e também a Igreja de São Sebastião, para completar o conjunto de obras, a Câmara Municipal ela também manda construir o primeiro Parque Alfield em 1878. É um parque murado, com elementos também, na verdade é baseado nos parques europeus, né, todos aqueles elementos de parque europeu. Então, em 1878, isso aqui era um grande vazio, um grande largo, né, onde aconteciam os circos, cavalinhos. E o Parque Alfred, na verdade, ele dá essa origem a esse jardim municipal, que é um grande local de lazer que a população utiliza até hoje. Então, a Câmara, mais uma vez, acertou em transformar esse grande espaço numa praça pública. Os presidentes da Câmara, na verdade, eram os gestores da cidade, né? A gente está aqui em frente à estátua do José Procópio Teixeira. O que a gente pode falar a respeito dessas gestões, da gestão da Câmara em relação à cidade de Juiz de Fora? As decisões do presidente da Câmara, que era o gestor da cidade, eram muito importantes. Assim foi o serviço de bonde, foi instalado com concessão do presidente da Câmara. Assim foi o serviço de telefonia, todos pioneiros em Minas Gerais. Todos atendidos pela Câmara Municipal, autorizados pela Câmara Municipal. Sem autorização da Câmara, não se fazia nada na cidade. A Câmara cuidava da saúde, cuidava da escolaridade, cuidava de tudo, exatamente como é a função hoje de uma prefeitura municipal. Esse gestor, José Procópio Teixeira, ele se sobressai porque ele assume a presidência da Câmara, a gestão da cidade, em 1916. Nós temos que lembrar que em 1916 está acontecendo a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos uma bagunça, não se comprava, não se vendia, a cidade estava estagnada. Quando ele assume, a Câmara anterior, a administração anterior tinha deixado para a cidade uma dívida imensa, a cidade estava estagnada, devendo. Esse homem vem, ele é médico, ele é cafeicultor, ele é construtor. Assume a cidade, a primeira coisa é fazer o controle das finanças, ele consegue fazer isso. Ele consegue limpar a cidade do ponto de vista financeiro. Ele consegue equilibrar as finanças da cidade. Esse foi o primeiro episódio de Resgatando Juiz de Fora. No próximo episódio, sobre a Câmara Municipal de Juiz de Fora, na semana que vem, nós vamos falar sobre a atuação política, sobre as décadas de 30 e 60, sobre cassações de vereadores e como que a situação política de todo o Brasil durante a história influencia aqui na nossa cidade. Você pode assistir o nosso programa no canal 35.1 da TV ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Olá! No primeiro episódio de Resgatando Juiz de Fora, a gente falou sobre a história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, sobre os seus 170 anos e de como a história se confunde com a própria história daqui da cidade de Juiz de Fora. Agora nós vamos falar sobre a atuação política e esse segundo episódio acontece aqui dentro. Vem comigo!
a epidemia de cólera no mundo, as décadas de 30 e de 60. Quais foram as atitudes da Câmara Municipal de Juiz de Fora em relação a esses acontecimentos e muitos outros? Meu nome é Isaac Balaciano, eu sou repórter da JF TV Câmara e esse é o segundo episódio do Resgatando Juiz de Fora. Professor Roberto Dille, a gente agora está começando o nosso segundo episódio, né? A gente está aqui no terceiro andar, aqui no saguão aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em frente à galeria de ex-presidentes da Câmara, né? E vamos falar um pouquinho sobre a atuação política. Na verdade, a gente tem que, ao olhar cada um desses homens, a gente imaginar o quanto eles tiveram que se reinventar. Na verdade, eles tinham sobre si, até 1930, além de todas as funções legislativas, tinham também a questão executiva, né? Eles tinham que administrar a cidade. Eles eram os verdadeiros prefeitos de Juiz de Fora. Nós estamos nos referindo a todos os presidentes da Câmara Municipal, que também eram agente executivo. Para vocês terem uma ideia, em 1853, a primeira Câmara é formada e logo 2 anos depois, já em 1855, aparece uma batata quente para a Câmara resolver. No Rio de Janeiro, explode o cólera morbus, uma epidemia, uma pandemia, né, que vem matando gente, mata em Porto Alegre, mata em São Paulo. A Câmara que fica apavorada. Os discursos são muito interessantes quando você olha nos livros, nos registros de atas. Você vê os vereadores se manifestando, olha, temos que nos preparar, o fim do mundo está chegando, são muitas mortes e tudo mais. Só que quase em todos os mandatos, quase em todas as legislaturas da Câmara, existem vereadores médicos. Isso é uma curiosidade muito interessante. E naquele momento, a Câmara é formada por 2 médicos muito atuantes, que é o João Penido, pai, João Nogueira Penido, pai, e também o Pedro Maria Alfred, que é filho do Henrique Alfred, o fundador da cidade. Esses 2 homens se organizam, juntamente com o presidente da Câmara, né, e resolvem atacar antes que a cólera chegue, antes que a pandemia chegue. Eles se organizam. A Câmara, que era na esquina, como nós vimos, é na esquina na casa que eles tinham, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Alfield. Ali se transforma no grande hospital de campanha. Eles compram tudo que precisa, camas, colchões, material de limpeza, agem de uma forma de saneamento, de coisa sanitária, se preparam de todas as formas, mas também entendem que a cidade não é só o centro. Curiosidade muito interessante que nós temos na história da Câmara Municipal de Juiz de Fora é que durante mais de 100 anos, todos os componentes, todos os vereadores eleitos eram homens. Até que em 1967, pela primeira vez, de uma forma muito pioneira, a Vera Faria é eleita como vereadora em Juiz de Fora, sendo a 5º vereador mais votado. Entre os vereadores, ela foi a 5ª mais votada. Isso foi, assim, um feito muito grande. Lembrando que a Vera é filha de um vereador também, que era o Simeone Faria, que era um médico e que também foi vereador aqui por 2 mandatos, antes dela, naturalmente. Então a Vera é muito interessante. A Vera vai ocupando esse espaço e ela abre, na verdade, esse espaço para que outras mulheres pudessem vir a se tornar vereadoras em Juiz de Fora. Doutor Dille, a gente está contando essa história da Câmara, né? E no meio de toda essa história, Juiz de Fora, né, e consequentemente a Câmara Municipal passou por muitas situações políticas, né? Algumas delas conturbadas, né? A gente pode citar, por exemplo, décadas de 30, de 60. O que o senhor pode falar para a gente a respeito disso? Desde quando a gente pode falar sobre essas situações? Nós podemos resgatar a história política desde o momento em que foi proclamada a República no Brasil.
porque foi através de um primeiro golpe e a República vai de golpe em golpe e vai construindo a sua história. Cada golpe político desse, independente de onde é que ele tenha acontecido, ele trouxe reflexos para a Câmara Municipal. Por exemplo, em 1890, um ano após a proclamação da República, houve uma lei federal mandando fechar, dissolver todas as câmaras municipais, e a Câmara Municipal de Juiz de Fora foi dissolvida, e no lugar da Câmara foi criado um conselho de intendência, onde esses membros desse conselho foram indicados de cima para baixo, quer dizer, são pessoas que não foram eleitas. Então você está trazendo uma república, defendendo a ideia de que você vai trazer uma legitimidade do poder para o povo, onde o povo exerce o seu direito de eleger. Só que quando isso acontece, o primeiro ato dessa república a favor do povo é acabar, dissolver uma Câmara legitimamente eleita, que era a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Mas quando acontece outro golpe, que é a questão da ditadura Vargas, no Estado Novo, por exemplo, em 1937, novamente há uma lei federal, um decreto, fecha-se todas as câmaras do Brasil, inclusive a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então ela é fechada. Os vereadores eleitos, na verdade, eles deixam de ser vereadores naquele momento, em 1937. Somente depois de 1945 é que retorna, os vereadores retornam à Câmara Municipal e isso começa a se regulamentar novamente. Em 1964, com a implantação da ditadura militar ou revolução militar, cada um defende uma terminologia, né? Com essa implantação desse regime, qualquer pessoa, principalmente os políticos, que tivessem ligações com alguma coisa social, ele era confundido com subversivo, que era a palavra usada, né? Então o cara defendia. E nesse caso nós tivemos alguns vereadores que eram notórios a sua luta pelas classes trabalhadoras, pelas suas classes sindicais, pelos seus bairros, né? Então nós podemos citar aqui 5 vereadores que foram cassados, que é o Lindolfo Rio, que ficou bem famoso, né? É o Peralva Miranda Delgado, que era um homem extraordinário. Esse camarada era um professor, foi quem implantou as primeiras escolas da comunidade do SENEC, da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Ele tem essa visão. Da mesma forma, Francisco Afonso Pinheiro, que era um eletricitário, trabalhava na Companhia Mineira de Eletricidade, defendia com unhas e dentes a classe operária, principalmente dos eletricitários. Da mesma forma, Neri Mendonça, que era um homem extraordinário, estava cursando direito, era um vereador que defendia todas essas causas. Não só foi cassado, como também foi preso e torturado, o Neri Mendonça. Falando em perseguição política durante a ditadura militar, existe um fato que não aconteceu propriamente com vereadores, mas aconteceu com um prefeito muito famoso em Juiz de Fora. Na verdade, o governo militar resolve caçar todos aqueles que tivessem alguma ligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Todos são caçados, todos, sem exceção, desde deputados, vereadores, políticos, militantes, todos são caçados, todos são perseguidos. Apenas um passa desapercebido do governo militar porque ele estava doente e tinha ido ao Rio de Janeiro fazer um tratamento. Essa pessoa chama-se Itamar Franco. 2 anos depois ele volta como candidato, não foi perseguido, o único membro do PTB que não foi perseguido político, não foi caçado. Ele volta candidato 2 anos depois e é eleito prefeito em Juiz de Fora em 1966, iniciando o seu mandato em 67. E a carreira desse prefeito, todos nós conhecemos, chega à presidência da República. E esse foi o 2º episódio de Resgatando o Juiz de Fora. No 3º episódio, nós vamos falar sobre curiosidades que aconteceram aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora.
dentre muitas histórias, a eleição do candidato Alfeld. Ela aconteceu ou não aconteceu? Ele foi eleito ou não? Tudo isso na semana que vem. Ei, vocês pensaram que era outra pessoa, né? Na verdade, a gente pediu permissão para começar esse terceiro episódio do Resgatando o Juiz de Fora aqui, no plenário da Câmara Municipal. Vocês estão curiosos para saber do que se trata? Vem com a gente. E a gente vai tratar exatamente disso, curiosidades. Mas são fatos curiosos que não deixam de ser relevantes aqui para a nossa Casa Legislativa. E a gente vai escutar novamente o professor Roberto Dilli para falar a respeito. A Câmara é um local de homenagens, também é um local de homenagens. Muitas homenagens são feitas, inclusive a homenagem no momento final. Então aqui na Câmara Municipal já foram velados muitos vultos da nossa história, muitas personalidades. Nós podemos falar do presidente Itamar Franco, né, onde nós tivemos aqui mais de 30 mil pessoas que vieram trazer o seu último adeus a ele aqui na Câmara Municipal. Da mesma forma, a professora Geralda Armon, que era diretora durante muitos anos do Museu Mariano Procópio, também foi velada aqui. Os seus pares, né, por exemplo, o presidente da Câmara, Paulo Rogério, quando faleceu naquele acidente, também foi velado aqui, né? E assim foram essas personalidades, porque a Câmara ela tem essa característica de ser a casa do povo em todos os momentos. Uma outra curiosidade muito interessante é nós falarmos da eleição do Henrique Guilherme Fernando Rauft, fundador de Juiz de Fora, para vereador em Juiz de Fora. Ele só concorre em 1856, quando ele retorna para a cidade, porque enquanto a primeira Câmara está acontecendo em Juiz de Fora, o Rauft está fazendo o balizamento do Rio São Francisco, atendendo ao imperador. Então, nesse momento, ele não está na cidade, naturalmente, ele está fazendo o balizamento do Rio São Francisco, fica 4 anos fazendo isso. Quando ele retorna, ele resolve concorrer à vereança. Aliás, todo mundo era candidato. Nessa época, em 1856, tinham 125 candidatos. 125 candidatos. E acontece uma coisa muito curiosa. O Henrique Alft não é eleito. Ele aceita, não é eleito, não teve a votação, era o número de votos. Só que ele, de repente, ele descobre que aconteceu um fato muito curioso. Em cada distrito, ele teve votos com nomes diferentes. Por exemplo, o nome dele completo é Henrique Guilherme Fernando Rauft. Então tem distritos que o Henrique Rauft foi votado. Outro distrito, o Fernando Rauft foi votado. Outro distrito, o Guilherme Rauft foi votado. E o outro distrito, o Comendador Alfred foi votado. Claro que o único Alfred candidato era ele. Então as pessoas votaram nele. Ele recorre ao presidente da província, que era o governador de Minas Gerais, e fala: olha aqui, eu fui eleito e eles estão me fraudando aqui a minha eleição. Porque escrevia-se, naquele momento, escrevia-se o nome na cédula. Cada um do povo que queria eleger, aí foram consultá-los. Fizeram uma consulta em cada distrito. Quando chegou nos distritos, falou: olha, quem você queria votar aqui? Ah, queriam votar no Comendador Rauft, Então, de repente, foi feita uma recontagem e, dessa forma, Rauft é eleito por seu primeiro mandato. Ele fica 3 mandatos consecutivos, mas dessa forma que ele foi eleito. E aqui é a Rádio 35.1, diretamente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, juntinho de você. Ei pessoal, tudo bem? Na verdade, isso aqui foi uma brincadeirinha que a gente fez
só para anunciar para vocês qual vai ser a nossa próxima curiosidade que o professor vai passar para a gente, que vai ser exatamente sobre radialistas que se elegeram e se tornaram vereadores. Vamos dar uma olhada? A segunda mulher a ocupar o cargo, sendo eleita como vereadora em Juiz de Fora, é Helena Bittencourt. Helena Bittencourt era uma radialista, uma grande radialista conhecida como a Mineirinha da Voz de Ouro. E além de ser uma segunda mulher a ocupar esse espaço, ela também abre um espaço para outros radialistas. Na verdade, os homens da comunicação vão descobrindo que eles também podem se tornar homens públicos. No caso, depois de Helena Bittencourt, como radialista, vem também o Paulo Emerick, né, que tinha aquele jargão que todos nós lembramos ainda, aqueles mais velhos que escutavam rádio, lembram-se bem, quer dizer, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Ele repetia isso continuamente. Também radialista, que se torna um grande vereador, é José de Barros. José de Barros tinha também na PRB3, onde ele ficou por mais de 37 anos, ele ficou com seu programa de rádio chamado A Hora Sertaneja. Começava às 5 horas da manhã o programa e até às 7. Era um programa de utilidade, de música caipira, né, música sertaneja, mas também tinha uma grande audiência na área urbana. Então Zé de Barros é outro que consegue também, outro radialista que consegue se tornar vereador. E por último, para não falar de todos, apenas como para a gente completar um pouquinho esse quadro de radialista, nós temos também o Gabriel Gonçalves, que é o Bié, famoso Bié, que tinha a Hora da Saudade, o Retrato da Saudade, fazia um programa muito bacana, buscando mexer com o baú da memória do povo, né? Era um vereador extraordinário também. Gente, e o Parque Alfield? Um dos locais mais conhecidos dos juiz-foranos e que traz muita riqueza no resgate da sua memória, que é totalmente atrelada à da Câmara Municipal, como já vimos, né? E ao resgatar essas histórias, surgem curiosidades bem bacanas, como essa que veremos agora. O primeiro parque foi feito, como nós já falamos, em 1878. Passado alguns anos, ele estava em petição de miséria. Ele estava realmente em petição de miséria. Então, ele precisava de uma remodelação, de um restauro. Em frente ao Parque Alfield, na Avenida Rio Branco, morava um cidadão já idoso, que é o Francisco Mariano Halford, filho também do Henrique Alves, fundador de Juiz de Fora. O Francisco Mariano Halford, ele se incomoda com aquele mato, aquele jardim totalmente abandonado de frente à casa dele, em plena Avenida Rio Branco. Ele procura o presidente da Câmara naquele momento, que é o doutor João Dávila, e fala, olha, eu quero, às minhas próprias custas, oferecer um dinheiro, uma importância, seja quanto for, para remodelar o parque. Mas eu gostaria que fosse aberto um concurso público e para que as empresas possam nos trazer projetos. Aí a gente vai escolher o melhor projeto. E é claro que o primeiro projeto aprovado, o grande projeto aprovado, não poderia ser diferente, como nós vamos nos acostumando a ouvir isso, é o projeto apresentado pela companhia Pantaleone Arcuri. É um projeto maravilhoso, um projeto que tem pontilhões, ruelas, lagos, fontes, tem uma fonte linda, um pavilhão maravilhoso com arquitetura mourisca, que é o primeiro de Juiz de Fora. Então são curiosidades muito interessantes, A gente não pode se esquecer que o resultado foi muito promissor. Quando termina, ele paga 25 mil contos de réis, que era uma fábula de dinheiro, e quando ele termina, quando eles vão inaugurar em 1902, a companhia Pantaleone, ela faz uma reclamação, olha, nós gastamos mais do que o combinado, precisava de um reajustezinho, alguma coisa. O coronel Francisco Mariano Halford está tão encantado com o resultado que ele oferece mais 15 contos a mais de gratificação. É claro que, diante disso, cabe ao presidente da Câmara, João Dávila, mudar o nome, chamava-se Jardim Municipal, e passa a se chamar, a partir daquele momento, Parque Coronel Francisco Mariano Halford. E para que vocês possam ter mais uma curiosidade, todo mundo pensa que o mesmo Halford que dá nome ao parque é o Halford que dá nome à rua. Não é verdade. Opa! Que história é essa que o Halford da rua não é o mesmo do parque? Alguém sabia disso, gente? Volta isso aí para o professor Dili explicar para a gente.
Todo mundo pensa que o mesmo Halfield que dá nome ao parque é o Halfield que dá nome à rua. Não é verdade. O que dá o nome à rua é o Henrique Guilherme Fernando Halfield, fundador de Juiz de Fora. O que dá o nome ao parque é um outro Halfield, que é o filho do Henrique Fernando Halfield, que é o coronel que eu acabei de contar a história dele aqui, que financia toda essa reforma maravilhosa do Parque Halfield. Agora a gente vai voltar lá para aquela esquina, lembra? Quando a gente começou a conversar com o professor Dili, lá no primeiro episódio, na esquina da Alfield com a Rio Branco. Fala pra gente, professor, mais uma história interessante nesse mesmo lugar. É a história da construção do prédio das repartições municipais, que durante muitos anos foi conhecido popularmente como prédio da Prefeitura Municipal. Esta construção é de 1918, foi construído pelo presidente da Câmara Municipal, que era o agente executivo, José Procópio Teixeira, e foi construído para ser sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi construído pela empresa Pantaleone Arcuri, mais uma obra da Pantaleone Arcuri, e foi sediado aqui durante 12 anos a Câmara Municipal. Somente em 1930, quando foi criado no Brasil a figura do prefeito, o cargo de prefeito municipal, é que o prédio deixou de ser um prédio da Câmara Municipal e passou a ser um prédio da Prefeitura. E esse foi o terceiro episódio de Resgatando Juiz de Fora. Eu sou Isaac Balaciano, repórter da JF TV Câmara. E para o quarto episódio, nós vamos ver a Câmara Municipal de Juiz de Fora como a casa do povo. Então, eu te espero lá. A participação popular é uma das maiores marcas da democracia. E a Câmara Municipal, não é à toa, é chamada de a Casa do Povo. Muitas vezes, essa participação popular começa aqui, do lado de fora, no Parque Alfield ou ali na esquina, na Avenida Rio Branco. Esse é o quarto episódio de Resgatando Juiz de Fora, sobre o aniversário da Câmara Municipal. Vem com a gente! Professor Roberto Dili, o senhor estava falando para a gente que aqui bem atrás, aqui de onde nós estamos, até a década de 80 mais ou menos, tinham placares, né, na época das eleições, né, que a população acompanhava? Na verdade, o que acontece é que nós não tínhamos internet, não tínhamos nenhum outro canal de comunicação. Então, para que a gente pudesse acompanhar toda a evolução, o número de eleitores, quem votou, onde estavam sendo abertas as urnas, na verdade, os votos eram escrutinados no Esporte Clube, no Salão do Esporte, e de lá eles enviavam as informações via rádio, que tinha um posto da rádio PRB3, que ficava recebendo essas informações e ia mudando o placar ali. Então, havia os grupos de cada um torcendo pelo seu candidato. Então, quando, por exemplo, candidato a prefeito, Melo Reis e Itamar Franco foram, estou usando como exemplo, porque foram uma disputa muito grande, uma disputa muito voto a voto mesmo, né? Então tinha momentos que o Melo Reis passava à frente, aí o grupo do Melo Reis gritava, foi igual torcida de futebol. E às vezes acontecia do Itamar passar à frente. Então no final terminou-se a eleição com a vitória de Itamar Franco no segundo mandato de prefeito, por apenas 300 votos. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Legislativo e a participação popular. E para isso, eu fui atrás dos dois últimos presidentes da Câmara Municipal e também do atual presidente. A Câmara Municipal é muito importante na história de Juiz de Fora.
Primeiro que ela é que administrava a cidade lá no início, quando ela foi formada em 1853. Depois, com o passar dos anos, as legislaturas foram sendo ampliadas com maior número de vereadores e a função legislativa ficou essencial, porque a governança política se deu através do Poder Executivo e também das câmaras municipais. Então, hoje, o Poder Legislativo Municipal ele tem uma função de gestão juntamente com o Executivo em todos os municípios. E o de Fora não é diferente. E a capacidade legiferante, a capacidade de fazer leis dos vereadores foi muito ampliada com a Constituição de 88. Então, nós tivemos, principalmente lá no artigo 30, do inciso 1º ao 6º, ele diz que os vereadores, principalmente, legislam nas questões de interesse local. Isso fez com que as leis produzidas nas câmaras municipais ajudassem muito a vida dos nossos cidadãos e cidadãs. O Poder Legislativo tem exatamente o caráter de fazer a elaboração de projetos de leis de interesse dos nossos cidadãos, né? Então, assim, a gente fica com muita felicidade por termos já 170 anos sendo comemorados nesses próximos dias e a necessidade de se ter esse Poder Legislativo aqui na nossa querida Juiz de Fora. Eu costumo dizer que a Câmara Municipal é a grande caixa de ressonância da cidade. E é fato, a história da cidade de Juiz de Fora, ela passa pela Câmara Municipal. Aqui, os vereadores, desde a sua criação, da sua instalação, em 7 de abril de 1853, eles repercutem tudo o que acontece na cidade. Todos os fatos relevantes, independente da sua potencialidade de relevância, seja de alta repercussão ou não, passa na discussão da Câmara. A Câmara, ela é plural, ela representa a sociedade de Juiz de Fora. Esses trabalhos são realizados para os nossos cidadãos, porque aqui é a verdadeira casa do povo. Então, normalmente, quando se possibilita que as pessoas venham aqui até essa casa, que é a casa do povo, necessariamente nós precisamos também estar sempre fazendo essas adequações a nível de facilitar. É na Câmara Municipal que nasce a força do povo, porque nós somos representantes do povo. Então, uma Câmara Municipal altiva, autônoma, independente, ela faz muito bem para a governança política da cidade. Ela ajuda na fiscalização do Executivo, ela produz leis para melhorar e regular a vida em sociedade e também os vereadores individualmente atendem às demandas que são surgidas das comunidades. O livro que conta a história de Juiz de Fora, o livro do Paulino de Oliveira, que conta a história de Juiz de Fora, desde a sua criação como vila no final do século XVIII até 1950, ele se baseia nas atas das reuniões da Câmara Municipal. Isto mostra o quanto a história de Juiz de Fora ela se reflete aqui, dentro do Legislativo, dentro da nossa casa. Isso há 170 anos atrás, né? E continua até hoje. Me lembro ainda à frente da presidência em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral necessitava também de ter um espaço aqui em Juiz de Fora para que pudesse fazer aquele trabalho de biometria, ou seja, para que o cidadão pudesse votar nas eleições seguintes, necessariamente precisava também ter essa condição de atualização da sua biometria, ou fazer a biometria. E necessariamente nós cedemos ali que naquela oportunidade ao doutor José Clemente, pessoa, um juiz que nós temos um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, como todos do TRE, e foi viável também, ou seja, além dessa possibilidade desta biometria, além dos outros serviços que são prestados aqui ao cidadão, que a casa não faz mais uma obrigação dela, tendo em vista que nós temos também esse papel de cuidarmos também da vida do cidadão aqui da nossa cidade. Quem acompanha as reuniões da Câmara Municipal percebe isso, que o dia a dia da cidade, o dia a dia dos temas de maior importância a nível de Estado, a nível nacional, passa por Juiz de Fora. E aqui nós discutimos em audiências públicas, através de reuniões, através de projetos de leis e através também das nossas discussões plenárias. E nós conseguimos aqui melhorar a vida da população através de produções de leis feitas aqui pelos vereadores, pelas vereadoras, através de mensagens que são enviadas também pelo Poder Executivo. Então, a Câmara é de
fundamental importância para o vigor da nossa democracia. Poder legislativo forte significa que o povo está bem representado. Então, são 170 anos de história, onde a gente viveu e conta a abolição da escravatura, por exemplo, construção da União Indústria, foi discutida aqui dentro dessa casa, a chegada dos imigrantes alemães passou por discussão nessa casa, a República, então tudo passou aqui. E a gente tem hoje a missão de continuar levando a discussão, escrevendo essa história da cidade, registrando a história da cidade, para que as próximas, futuras gerações possam ter este registro, esse arquivo, possam manter viva a história da nossa cidade. No decorrer da história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, muitos visitantes ilustres passaram por aqui. É verdade que no episódio anterior falamos sobre curiosidades, você lembra? Mas essas visitas são mais do que meras curiosidades pelo grande peso desses personagens na história brasileira. A Câmara Municipal sempre foi o ponto de recepção de todas as autoridades que visitaram Juiz de Fora. E Juiz de Fora é uma cidade muito bem visitada. Nós tivemos aqui um dos mais ilustres visitantes que a Câmara recebeu, foi o imperador Dom Pedro II, que é um homem extraordinário que foi recebido na Câmara. Também nós recebemos aqui o presidente Carlos Prates, presidente da República Juscelino Kubitschek, presidente Arthur Bernardes, presidente Getúlio Vargas, entre tantos presidentes da República que estiveram aqui presentes. Certamente, um dos mais ilustres visitantes foi Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, que também esteve aqui, foi recebido pelos vereadores e com grande público, né? Uma multidão que veio aqui recepcioná-lo. Então, a Câmara é isso, a Câmara é realmente a casa do povo, a casa, melhor local para se receber os visitantes sempre foi essa estrutura da Câmara Municipal. Essas paredes não se mantêm firmes somente com pedra e concreto. Elas são sustentadas pela sua voz. Vimos no decorrer dos episódios anteriores que tentaram calar essa voz, mas nos mantemos aqui, firmes e fortes, como sempre. A história da Câmara Municipal de Juiz de Fora se confunde com a própria história da cidade de Juiz de Fora, caminham lado a lado. E aqui está a Câmara, de portas abertas para o povo, para que você venha quando quiser e possa conhecê-la. Além de ser a segunda Na próxima temporada, nós vamos abordar o aniversário da cidade de Juiz de Fora. São 173 anos que serão comemorados e que nós vamos resgatar a sua memória juntos. De preferência, vamos fazer isso com um cafezinho e um pão de queijo. Será que foram mesmo 173 anos ou a história começou muito antes? Você vai saber isso na segunda temporada de Resgatando Juiz de Fora e eu te espero lá. Até a semana que vem.